E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Esse é o nosso terceiro vídeo. E eu preciso contar uma história dessas histórias que só quem é apaixonado por carro entende, né? E com certeza vocês já tiveram a ideia de fazer alguma coisa desse jeito e a gente acabou fazendo. Então, vocês têm acompanhado essa semana o Vini, que é o nosso detailer, fazendo aí toda a manutenção, né? A finalização de um projeto, né? Que nós já começamos há muitos anos atrás, que é um projeto de um ômega verde, tá? Eu vou contar para vocês como é que esse projeto começou, que história louca é desse carro e até onde a gente pode ir quando a gente quer salvar, né, um carro do vale da morte, tá? Então, senta aí que vem a história das boas aí hoje. Então, pessoal, essa história, ela começa com um outro ômega que não era esse, que era o ômega Vim. Vou colocar umas imagens para vocês aqui, que eu comprei de um paciente meu. Eu sou médico endocrinologista, eu tinha um paciente muito querido, que quando eu ia atendê-lo, a consulta dele sempre era a primeira consulta da tarde, né? E eu vinha a pé, né? Eu morava perto do consultório, e ele tinha um ômega Vim, um ômega GLS 93, e ele sempre ficava me esperando dentro do carro. Então quando eu chegava, né, eu encontrava com ele, falou: "Ô, tudo bom? Como é que tá? Carro bonito, hein? Um dia eu vou comprar esse carro teu." Aí ele falava pra mim assim: "Não vendo, esse daqui eu só vendo depois que eu morrer." Aí eu brincava com ele, né, brincadeira desse, né? Eu falei: "Não tem problema, espera você morrer, depois que você morrer eu compro o carro, né?" Alguns anos passaram, infelizmente ele acabou falecendo. E alguns meses depois que ele faleceu, né, a viúva dele veio me oferecer o carro. Falou: "Ah, doutor, o senhor gostava tanto desse carro, ele também, né? A gente não tem como cuidar, né? O senhor não quer comprar ele?" Eu comprei. E aí mandei pro Vini. "Vini, dá uma geral nesse carro pra mim e tal." Era um carro muito bom, com 360 mil quilômetros rodados originais, de estrada e tal, né? E aí aquele pensamentozinho, falei: "Putz grila, né? Se eu conseguisse comprar uma sucata de um ômega 6 cilindros com teto solar, painel digital, e eu colocar em cima desse ômega GLS, quem que nunca pensou nisso, né? Dedo coçando, né? O LX, aquelas coisas todas. Encontrei a sucata do ômega, que é essa aqui, ó, que eu vou colocar para vocês nessas fotos aqui. Mostrando para vocês aqui, ó. Esse era o ômega sucata, né? Então esse foi o que nós compramos para a gente colocar ele com a mecânica em cima do ômega 2.0. Então ele tinha batido aqui do lado do passageiro, ó, mas ele era um ômega muito intacto, né? Ó, essa era uma visão mais lateral do carro, então a lateral dele do lado do motorista não tinha pego nada, né? Ó. E esse lado aqui, ó, ele já estava sem o paralamas aqui, né? Com os estragos. Ele estava completo, ele estava com as rodas PowerTech, ele estava com a mecânica, ele tinha a rádio original, ele tinha um manual guardado dentro do porta-luvas dele. Então era um carro que tinha sido uma dó muito grande ter colocado ele para sucata. Então, aqui uma visão um pouquinho mais de frente dele, ó. Então a parte de radiador lá tinha sido pego, mas nada de bloco de motor, algumas polias, né? Então a mecânica dele era muito boa e a interna dele extremamente original, tá? Então esse era o carro antes da gente desmontar. Então, a hora que eu vi o estado desse carro, eu fiquei com muita dó de desmontar ele. Bom, recebemos a sucata. A sucata era tão nova que tinha manual do proprietário dentro do porta-luvas. Deu uma dó, o cara era um professor, né? O irmão dele rodou com esse ômega, bateu numa árvore, por isso que ele estava batido de frente. E aí ele foi lá e deu baixa no Detran e vendeu o carro como sucata e nós compramos. Aí de novo aqueles pensamentos intrusivos, né? Putz grila, se eu conseguisse achar uma casca de ômega jogada no chão assim, sem nada de mecânica, só com documento, podia comprar e casar os dois, né? Transformar uma sucata mais uma casca de carro no ômega inteiro. Dá uma olhada o que aconteceu. Alguns meses depois, olha o que eu achei para vender. E nós fomos lá e buscamos esse negócio. Esse é esse cara aqui, né? Buscando lá no LX, um ômega para vender, sem mecânica. Ele tinha sido tirado a mecânica dele para colocar como réplica de um Shelby Cobra. Inicialmente ele era um ômega 3.0, com painel. Naquela época esses difusores aqui não tinham o valor que eles têm hoje, né? Então jogado no chão lá, até com os difusores, com os bancos originais, ó. Então dá uma olhada na situação, que esse ômega verde. Então esse era um ômega com documentos, mas com nada de mecânica. Então nós pegamos esse aqui e juntamos com aquele outro. Então começamos lá, ó, um lento processo de restauração, ó. Aqui já está o carro lá na oficina, né? Começando um lento processo de restauração. E aí trouxemos as duas pedaços e nós começamos essa loucura que foi a restauração desse ômega aí. Então nós pegamos, né, o que tinha de bom de um, tinha de bom do outro, né? Fizemos todo o processo de restauração dele, de pintura, né? Foi um carro que foi pintado por inteiro. Passou por um processo de polimento depois muito bem feito, foi o Vini que fez. E nós começamos a longa jornada de montar esse carro. E aí, para quem tem carro antigo, gente, sabe que hoje em dia mão de obra é uma coisa extremamente difícil.
da gente conseguir. Então, foram várias oficinas, começava, não terminava, faltava peça, né? O Ômega ele foi produzido, esse que nós compramos, ele era 4.1, então ele foi lançado em 95 e foi produzido até 98, mas algumas mudanças tiveram de parte de refrigeração, relés, né? Então tinha que ter o número do chassi do outro carro para bater, para poder ter a peça, mas o outro carro era cortado do chassi. Então imagine o que foi para a gente achar todas as peças para a gente poder montar o carro. Montamos o carro, aí ele ficou um tempão parado no fundo lá do nosso barracão. Até que no ano passado eu falei, Vini, nós precisamos tirar esse carro lá do fundo, nós precisamos dar vida para ele de novo, tá? Esse carro, ele recebeu um apelido carinhoso de Frank, né? De Frankenstein, né? Porque deve ter mais ou menos uns 3, 4 doadores de corpo nele lá, para chegar nesse ponto que ele está hoje, tá? Então eu vou colocar para vocês agora algumas imagens do processo de restauração dele. Nós vamos fazer um corte e o Vini vai lá para o barracão mostrar para vocês, então, o que nós estamos fazendo, como é que ele está ficando, tá? Um detalhe para vocês, quando nós montamos esse carro, nós montamos com os bancos cinza. A gente tinha feito bancos da Opel, então desde o começo o projeto já era fazer ele um Opel Ômega, né? E para a gente fazer a tríade lá, né? O Vauxhall, o Opel e o Chevrolet, vou mostrar os três para vocês ainda no canal, ó. E aí nós mantivemos ele dessa forma aqui até um tempo atrás. Um tempo atrás, Vini, nós não temos compromisso, né, com a originalidade. Vamos pintar esses bancos de uma outra cor, que combine mais com o verde e tal. E nós escolhemos aquela cor lá que foi um marrom, meio whisky, meio caramelo, né? Então o carro já pintado, né? Totalmente restaurado. Então dá uma olhada na qualidade da pintura, né? Interna, por dentro, por baixo, né? Então esse é um carro que eu posso falar para vocês hoje que é um carro 0 km, né? Que a gente fez ele desde o começo até o final, né? Nesse ponto aqui, antes da montagem, ele foi inteiro lixado, ele foi inteiro polido, várias camadas de verniz, então por isso que vocês veem essa qualidade hoje desse carro. O teto solar já instalado, aqui está o doido do Vini lá dentro já fazendo o processo de instalação de teto solar, aqui ainda sem o motor por dentro, né, mas sendo feito o começo da instalação de todos os componentes, ó. O motor lá no chão, né, foi tirado, foi revisado, depois ele foi pintado, né, e a gente começou um lento processo de montagem desse carro, tá? E aí, ó, ele foi evoluindo, ó, sem o painel aqui dentro ainda, né, ó, muito fio, então depois nós descobrimos que é muito mais fácil restaurar um Gol do que restaurar um Ômega, né, que isso aqui tem muito fio por dentro, então um processo lento, ó, tá aqui o pessoal da mecânica colocando de novo o coração dele lá dentro, né, então um processo lento, né, que demora bastante, aqui um pouquinho antes de pintar, né, mas aí nós demoramos mais ou menos uns 2 anos para montar esse carro. Qual que é o projeto desse carro? Como esse carro, nós temos outros, nós temos 3 Ômegas, né? Aquele 93 continua sendo 4 cilindros até hoje. Nós tivemos um acidente com ele, depois nós vamos mostrar isso para vocês, e estamos reconstruindo esse carro, porque ele tem um valor sentimental. Era o carro do meu paciente, que ele gostava bastante. Depois eu comprei um 3.0, um CD, nós vamos fazer um vídeo para vocês também mostrando. E esses dois são bem originais. Este terceiro, a gente falou, ó, o Frank, ele já é um sobrevivente, né? A gente não tem muito compromisso com a originalidade dele, né? Então nós quisemos fazer um projeto de um Opel Ômega, então a gente pesquisou muito na internet como que era o Opel Ômega lá fora, na Europa, né? O que ele tinha de diferença dos nossos aqui, roda BBS, eu queria colocar umas roda 20 nele, eu achava bacana com as BBS, perdão, com as PowerTech 20, e aí a gente falando, mas esse carro não é PowerTech, é BBS, a pegada dele, lançou essas rodas BBS 20 polegadas, nós estamos montando eles, tá? Então, vou mostrar para vocês aí, então, acompanhar os vídeos e como é que esse carro está ficando. E hoje, pessoal, desse jeito que tá aí, né? Então foram muitos anos, tá? Muito dinheiro, a gente não faz conta de quanto custa um carro desse, mas mais um que a gente... Eu acho que ele tava para lá do Vale da Morte, né? Aquela foto dele jogado no chão sem as rodas ali.
Eu falo brincando, né? É assim que morrem os carros, né? Então ele tá aí, tá? Vocês fiquem aí com as imagens dele aí de como é que foi, né? O nosso ômega aí, o Frank, querido Frankenstein, né? Todo carro tem uma história. Essa é a história do nosso carro. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.